começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o que acontece quando alguém é condenado à pena de prisão e como funciona o regime de progressão dessas penas. O artigo 5º determina que a pena é dirigida ao condenado, mas a reparação dos danos e a perda de bens podem ser estendidas aos sucessores até o limite do patrimônio transferido. A Constituição diz ainda que a lei regula a individualização da pena, determinando se ela será de privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação de serviços à comunidade, suspensão ou interdição de direitos. No Brasil, não há pena de morte, a não ser em casos de crimes militares em tempo de guerra, nem de prisão perpétua, trabalhos forçados, banimento e as que envolvem crueldade. A Constituição define também que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do condenado. E determina que ninguém pode ser privado de liberdade ou de seus bens sem antes passar por processo legal. E para falar sobre a progressão de pena, temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o juiz substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Bruno André Silva Ribeiro. Ele é ex-procurador da Fazenda Nacional e professor do curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal do Instituto Brasiliense de Direito Público. Seja bem-vindo, juiz. Qual que é o objetivo, a ideia desse sistema de progressão de penas? Bom, a questão do sistema progressivo é uma opção do legislador, uma questão de política criminal, e a ideia central do Instituto de Progressão é que o preso vá recuperando paulatinamente a sua liberdade e, obviamente, não perdendo o contato com a sociedade. Então, ele mantém os vínculos familiares, empregatícios, e vai demonstrando ao juiz da Vara de Execuções Penais que tem condições de voltar para a sociedade em menos tempo do que aquele fixado na sentença penal condenatória. Também está aqui conosco Alexis Couto de Brito, doutor e mestre em Direito Penal. Ele também é professor de Direito Penal, Processual Penal e Execução Penal e autor de livros sobre o tema, além de pesquisador convidado na Universidade de Munique, na Alemanha. Seja bem-vindo, professor. Que avaliação que o senhor faz do nosso sistema de regime de progressão de penas? O nosso regime é o chamado regime de metas, regime marxista, importado marxista da Irlanda, que é um regime que pressupõe que, diante dos méritos do condenado, ele vai alcançando paulatinamente a liberdade. Na verdade, é um sistema de prêmios para aquele que cumpre as finalidades previstas na Lei de Execução Penal. Então, a cada momento em que ele adquire essa confiança porque ele segue as finalidades propostas pela execução penal, ele vai alcançando a sua liberdade. Ele vai ganhando como que prêmios a partir das metas que são estabelecidas. O regime de progressão ou regressão de penas é definido pela Lei de Execução Penal e deve ser autorizado se o preso preencher alguns requisitos, como ter cumprido pelo menos um sexto da pena e apresentar bom comportamento. Juiz, o que é preciso analisar para saber se esse preso preenche os requisitos e quem pode ter direito? Bom, basicamente são dois os requisitos. Um que a gente chama de objetivo, que é o cumprimento do tempo mínimo. Esse tempo mínimo é de 1/6 para crimes comuns, 2/5 para crimes hediondos, sendo ele primário, e 3/5 para crimes hediondos, sendo ele reincidente. E temos também o requisito subjetivo, que, segundo a nova redação da Lei de Execução Penal, é o bom comportamento carcerário. Basicamente, são esses dois requisitos. Agora, é óbvio que vai variar de caso a caso. Temos que analisar o cidadão, o preso, por trás de cada processo, né? E em relação a alguns presos, para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo, o juiz da Vara de Execuções Penais pode, de forma fundamentada, pedir um exame mais apurado, mais detalhado, que a gente chama de exame criminológico. Agora, professor, isso é automático, essa concessão de benefício, ou o preso tem que constituir um advogado, pedir o benefício? Olha, a progressão deveria ser automática, porque se há um direito previsto em lei, a partir do momento em que o preso adquire os requisitos previstos na lei, automaticamente o sistema deveria proporcionar para ele esta progressão. A depender do Estado, a depender do sistema de execução penal, quanto mais informatizado, mais rápida é a concessão. E, tendo o Estado menos condições, é lógico que isso vai depender um pouco mais da boa vontade do interessado dentro do sistema. Agora, não há necessidade, de forma alguma, de que um advogado faça essa proposta. Desde que o sistema seja bem construído, bem constituído para isso, o ideal é que automaticamente essa progressão seja concedida. O próprio preso pode pedir o benefício? Sim, lógico que pode pedir, é o maior interessado nessa progressão. Então, isso é muito comum, inclusive,
que os presos, entre eles, haja um que entenda um pouco mais, que faça essa petição e encaminhe a vara das execuções. É muito comum isso. A gente recebe todos os dias cartinhas dos presos falando, olha, eu acho que eu já tenho meu benefício, né? Eles falam, meu benefício está vencido, né? E a gente analisa. Normalmente não tem benefício vencido, pelo menos não aqui no DF, porque o nosso sistema aqui é informatizado. Então, o sistema já avisa ao juiz quando tem ou quando está próximo o adimplemento do requisito objetivo. É que eu acredito que seja a maior parte dos estados. São Paulo, que é a experiência que eu posso trazer, também tem um sistema muito bem informatizado, no qual na tela se pode visualizar o período de pena cumprida e as frações, inclusive, das penas e o momento em que ele, em tese, tem direito ao benefício. No interior é mais complicado. No estado de São Paulo o sistema é unificado, então é muito mais fácil, porque como é um sistema só, todos os juízes das execuções têm acesso a esse sistema. Então, automaticamente, puxando o nome do recluso na tela, aparece se ele já cumpriu ou não cumpriu. Inclusive com a marcação das faltas, inclusive do tempo com o período de trabalho para remissão, para que ele consiga mais rapidamente. Tudo isso já vem na tela do computador, fica muito mais fácil. O Tribunal de Justiça de Brasília, inclusive, instalou o que a gente chama de totens nos presídios, em que o próprio preso pode, jogando o nome dele, verificar quais benefícios... Ele mesmo consulta, então? Ele mesmo pode consultar. Ok. E alguns casos de violência chamam a atenção por envolver presidiários que tiveram benefícios de progressão de pena e acabaram voltando ao crime. Admar de Jesus, mais conhecido como o maníaco de Lusiânia, foi o autor de uma série de crimes bárbaros no entorno de Brasília. Acusado de estuprar e matar 7 adolescentes, o pedreiro já tinha sido condenado a 14 anos de prisão por pedofilia. Beneficiado, em dezembro de 2009, pelo regime de progressão de pena, Admar voltou a agir apenas uma semana depois de ser liberado. Preso novamente, se matou na cadeia. Recentemente, na capital do país, 4 mulheres, entre elas uma grávida e uma freira, foram mantidas com reféns por 6 horas. O sequestro terminou após negociação com a polícia e revelou que os 2 autores do crime já tinham condenações anteriores. Um estava em liberdade condicional. O outro, beneficiado por um indulto em maio deste ano, não voltou e era considerado foragido da Justiça. Dados do Distrito Federal mostram que dos 9.700 detentos, 45% não são réus primários. Não existe uma estatística nacional, mas para o juiz Luciano Nozecan, coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça, o maior problema de reincidência criminal está entre os beneficiados pelo regime semiaberto. O sujeito sai do estabelecimento penal durante o dia para trabalhar ou estudar e volta para esse estabelecimento durante a noite. O que tem acontecido no Brasil? Esse preso, ele é cooptado pelas facções criminosas no estabelecimento prisional enquanto ele está em regime fechado, e quando ele progride para o semiaberto, ele acaba pagando alguns serviços e alguns benefícios que ele teve da facção criminosa enquanto esteve no regime fechado. Para o juiz Nozecan, é preciso repensar o regime de progressão de pena no Brasil. Não adianta o sujeito ser condenado a 30 anos de prisão, se com 1/6 ou efetivamente com 2/5 ou 3/5 da pena, ele já vai ser colocado na rua. Quem sabe nós diminuirmos o quantitativo dessa pena para 10 anos, cumprindo em regime fechado efetivamente, e depois ele sai para um regime de livramento condicional extremamente monitorado, com obrigações muito estritas, né? Porque a gente sabe que essa longa pena a ser cumprida em regime semiaberto hoje no Brasil não ajuda e não resolve a situação. Professor, o senhor concorda que é preciso rever o sistema prisional? É muito mais complexo do que isso, né? Nós temos vários sistemas adotados pelo mundo. Esse nosso sistema veio de 84, um sistema de transição ainda entre um regime político e o outro. E nós optamos por praticamente 4 fases neste caminho, do regime fechado, passando pelo semiaberto, um aberto e um livramento condicional. Os estados, as legislações optam por esses sistemas, né? Podemos ter um sistema de 2 fases, um regime totalmente fechado e um livramento condicional, como podemos ter um regime com 3 fases, como é uma proposta que tramita há muitos anos no Congresso, de se acabar com o regime aberto, que é este em que o sujeito trabalha o dia inteiro e volta somente à noite para o estabelecimento, é algo que não é muito utilizado nos países de uma forma geral. Isso é uma opção brasileira e que não tem em muitos outros lugares. Vai depender de cada situação, de cada país. O nosso sistema
indica que talvez a aplicação não seja tão eficaz. Não tanto o texto da lei, mas muito mais a aplicação. Então, eu posso ter 5, 10 fases e vai depender muito da forma com a qual eu realizo as fases e que eu fiscalizo as fases também. Então, não adianta que eu tenha 1 ou 2 fases se eu não fiscalizo nenhuma das duas. Então, se eu tenho 5 e fiscalizo as 5 efetivamente, isso tem mais chances de dar certo. Sistema nenhum no mundo é infalível. Agora, quanto mais recursos e mais fiscalização, mais efetividade. O senhor acha que precisa mudar o sistema brasileiro, juiz? Na verdade, sempre que me perguntam sobre a questão do sistema progressivo, se ele funciona ou não, se a LEP de uma forma geral funciona ou não, eu costumo dizer o seguinte: olha, não dá para a gente falar que o sistema funciona ou não, na verdade ele nunca foi implementado de forma eficaz pelo Estado. O Estado nunca se preocupou em cumprir fielmente as previsões da LEP. A LEP é uma lei extraordinária. A Lei de Execuções Penais, né? A LEP é uma lei extraordinária. Ela está correta. O sistema progressivo funciona? Pode funcionar, pode não funcionar, mas para eu verificar se ela funciona ou não, o Estado tem que me dar condições, tem que proporcionar ao preso que ele exercite aqueles direitos previstos, né? Tem que dar condições mínimas para que o preso possa cumprir a sua pena, para que o juiz avalie de forma eficaz se ele preenche os requisitos, enfim. Na verdade, no Brasil, eu desconheço algum Estado que cumpra fielmente o texto legal. Se me permite uma constatação prática, em alguns estados, como São Paulo, nós temos um número excessivo de estabelecimentos fechados, um número muito pequeno de estabelecimentos semiabertos e nenhum estabelecimento aberto. Então, como se cumpre uma progressão de regime sem existe aberto? E o Código Penal tem, na sua maior parte, crimes de regime semiaberto e aberto. E poucos crimes, os crimes realmente graves, para regime fechado. Então, nós temos uma inversão da estrutura física em relação aos códigos, mais crimes de regime aberto, nenhum estabelecimento, poucos crimes de regime fechado, muitos estabelecimentos. Então, fica até difícil se aplicar um sistema progressivo se eu não tenho para onde encaminhar esta pessoa quando ela adquire o direito à progressão. Agora, essa falta de fiscalização, do cumprimento adequado, ajuda a aumentar a reincidência? Ajuda. A ausência de fiscalização ajuda e ajuda em muito, né, essa questão da reincidência. Os estados, em boa parte, tentam, mas é impossível você fiscalizar 100% dos presos beneficiados. Aqui em Brasília, e aí eu posso falar da nossa realidade no Distrito Federal, nós temos equipes que vão nas residências para ver se o preso realmente se recolheu às 22 horas, ou então eu concedi o benefício de trabalho externo. Tem uma equipe que vai lá no trabalho dele para ver se ele realmente está cumprindo a jornada de trabalho. Agora, há uma fiscalização de 100% dos casos? Não, não há. E essa fiscalização depende também da boa vontade do Poder Executivo. Se o Poder Executivo não disponibilizar meios para você realizar essa fiscalização, realmente você vai frustrar os fins da execução penal. Como será que a população vê os benefícios concedidos aos presos? É o que você vai ver no próximo bloco.